Eu queria te perguntar, antes da gente falar sobre as mudanças, como que é atualmente, né, esse direito sucessório, em especial para a questão do cônjuge, né? Pode falar sobre os principais regimes, comunhão parcial, separação total, enfim, fique à vontade. Vamos falar do cônjuge e do companheiro, porque eu acho que a polêmica começa por aí. Nós vamos começar já falando do cônjuge e do companheiro, sim, porque nós vamos ver que isso lá na frente, né, ou atualmente, tem gerado a maior controvérsia. Uhum. Hoje, o cônjuge, ele é um herdeiro necessário, ele herda juntamente com os ascendentes, juntamente com os descendentes, né, primeiramente com os descendentes, depois com os ascendentes. Uhum. E se não for casado no regime de separação obrigatória ou no regime de comunhão universal de bens, uhum. ele é herdeiro necessário. Uhum. Né? Lembrando que no regime de comunhão parcial de bens, ele vai ser herdeiro necessário apenas no patrimônio particular. Uhum. Então vamos tentar resumir. O cônjuge e o cônjuge barra companheiro, toda vez que eu falar cônjuge, eu estou falando necessariamente do companheiro, ele é um herdeiro necessário, só não vai ser herdeiro se ele for casado no regime de comunhão universal, já que ele vai ser dono de tudo, né? Então ele vai ter já a parte dele ali. Ele já vai ter direito a metade já dos vai bens. ter direito, né? Já tudo metade já é dele. Ou no regime de separação obrigatória, que aí também já tem uma polêmica. No separação convencional, ele é herdeiro. Então, no separação obrigatória, ele não é herdeiro. No regime de comunhão parcial de bens, desde que ele não tenha patrimônio particular. Se tiver patrimônio particular, ele vai ser herdeiro. Se não tiver, ele também vai herdar a metade. Na verdade, nem a metade, ele vai ter direito à meação. Sim. Porque ele já vai ter constituído em razão do casamento. Entendi. Então, por exemplo, no que toca a comunhão parcial, imagine que eu tenha casado e tenha um carro antes de casar, né? Isso. E aí casei. Esse carro é um bem particular. Sim. Então, se eu vier a falecer, o meu marido vai herdar esse carro. Agora, os bens que a gente construiu durante o casamento, então a gente comprou uma casa, a gente comprou um carro, nisso meu marido não vai herdar, ele vai pegar a meação dele, que é metade. Sim. É isso, então, essa questão do bem particular. É claro, assim, pode haver circunstância que ele seja seu único herdeiro, né? Agora, havendo outros, seja descendentes, seja ascendentes, ele não vai concorrer nesse caso, ele vai ter só a meação dele. No caso, a comunhão parcial, que foi o exemplo que você deu, né? E emendando a questão do companheiro, que é a grande questão, foi que em 2017, o Código Civil de 2002, que ele não é de 2002 nada, né? Eu acho que nós vamos até falar sobre isso. Ele tinha um artigo lá, 1790, que era um artigo problemático, porque ele trazia uma regra específica para o companheiro herdar. E aí isso gerava polêmica, porque a Constituição, que é de 88, falava que não pode haver distinção entre cônjuge ou companheiro, né? Desde que haja aquela vida em comum, né? Aqueles requisitos, né? De constituir aquela família. Né? Então aí tem uma série de requisitos, alguns defendem mais requisitos, outros menos, enfim. O fato é que aí o 1790 ele trazia uma regra particular de direito sucessório no que tange ao companheiro. E aí esse 1790 foi julgado inconstitucional em 2017. O Supremo entendeu que ele é inconstitucional. Ou seja, aplica-se ao cônjuge as mesmas regras, aplica-se ao companheiro as mesmas regras sucessórias do cônjuge. E aí isso, num primeiro momento, resolveu a situação, porque trouxe esse caráter igualitário, mas a gente sabe que existem várias formas, né? Quando eu comecei a dar aula nessa matéria, eu brincava assim que, cuidado, se a sua escova de dente está junto com a da namorada, né, configurar a união estável. Isso lá em 2011. E isso hoje em dia é diferente. As pessoas, às vezes, por comodidade, elas namoram e aí vão dormir na casa do namorado. Na pandemia, isso ficou muito evidenciado, né, por razões de saúde pública. Às vezes a pessoa era namorada e ficavam ali morando juntos, né, mas não necessariamente tinham essa ideia, né, de uma união equivalente ao casamento, né? Com o intuito de constituir família, né? Com o intuito de constituir família, seja o que isso seja, né? Também não há definição. Não vamos entrar nisso, não, senão dá um programa, dá outro programa só sobre isso. Então, e aí surgiram namoros qualificados, contrato de namoro, né? Tem uma professora do Paraná que eu gosto muito, que ela tem um livro sobre
contrato de namoro, é Marília Cardoso Xavier. Uhum. E aí eu achava que união estável era igual casamento e pronto. Depois eu fiquei pensando, assim, que até por causa, lendo um pouco da doutrina dela, que tem vários tipos, assim. Será que, por exemplo, a pessoa viveu 40 anos com casado. Aí ele foi nos últimos 8 meses, 6 meses da vida dele, ele parou de viver com essa esposa, não chegou a fazer a partilha, etc e tal, e começou a viver com uma outra pessoa. E aí ele falece. Será que esse companheiro, ele tem, assim, nessa ordem de sucessória? Na verdade, nessa sequência que eu quis dizer, assim, não no sucessório no sentido de sucessão mesmo. Pelo fato dele ter sido a outra, a próxima, a seguinte, né, a próxima relação. Será que ela supera aqueles 40 anos para trás que viveram? Não que tenha uma relação melhor que a outra, não é isso. Entendi. Mas eu acho assim, de você colocar isso muito chapado. Entendi. Que o companheiro vai herdar e pronto. Entendi. Eu acho que a gente pode cair. Entendi. Às vezes não era uma relação de companheirismo, né? De fato, às vezes era um namoro. Isso. Entendo. Ou às vezes, essa união estável, que aí que entra a questão delicada, ela ainda não tinha caminhado o suficiente para configurar ou para ter uma relação tão que seria tão valorada quanto essa outra de 40 anos atrás. Entendi. É delicado falar isso. Difícil, né? Mas a gente não pode negar. Então, essa é uma polêmica que ainda existe, até porque quando foi decidido pela inconstitucionalidade do 1790, o STF não disse que o companheiro seria o herdeiro necessário. Porque tem os herdeiros necessários, Sim. aqueles que a legítima tem que tocar. O STF só falou o seguinte, para fins sucessórios, o companheiro tem que ser equiparado ao cônjuge. Ponto. Mas e aí o herdeiro necessário? Fizeram até um embargo da declaração, acho que foi até o IBDFAN mesmo, o STF saiu pela tangente, falou assim, não, isso não é matéria desse julgado aqui. No julgado aqui, o companheiro vai ter o mesmo direito, ponto. Agora, se vai ser herdeiro necessário, ou seja, se ele vai ter que ser garantido, tocado pela legítima, isso aí já é outra história. Porque herdeiro necessário são os filhos, o cônjuge e os ascendentes. Na verdade, falei filhos, mas na verdade são descendentes. Descendentes, que pode ter netos. Pode ser neto e tal. Ascendente e o cônjuge. Isso, atualmente, 1845, no Código Civil. E aí, caso essa reforma venha, né, alguns falam que é atualização, inclusive eu estava até num evento agora, quinta e sexta-feira, o 10º Congresso Mineiro de Direito Civil, que estava falando sobre o novo Código Civil, né, que tem muita polêmica aí. Aprovada essa reforma, o cônjuge barra companheiro vai deixar de ser herdeiro necessário. Ou seja, aí vem vários problemas. Ótimo. É bom que a gente já vai para minha próxima pergunta, né? Você falou super claro como é que está atualmente. Então, com essa reforma, pode começar a falar então do que você já estava falando, que era do regime de comunhão parcial de bens. Sim, Você bebeu uma aguinha? Porque, vamos lá. Com a reforma, o que a comissão fez? Simplesmente tirou o cônjuge barra companheiro como herdeiro necessário. Justamente por causa dessas situações que eu disse. Assim, mas e qual a união? Como é que vai ser a união estável? É de muito tempo? É de pouco tempo? Qual a circunstância? Tem união estável e união estável? É muito fácil falar assim, não é tudo igual. Não adianta, não é tudo igual, né? E aí o que a comissão fez? Não, para evitar polêmica, nós vamos tirar... Você reduz a discussão, né? Nós vamos tirar o cônjuge do companheiro. Ele vai poder... então a esposa deixou de ser herdeira do marido. Não é isso. Há uma margem maior de exercício da autonomia, né, do que tange ao direito hereditário envolvendo o cônjuge ou companheiro. Né? Isso vale também para o esposo, né? Sim. Né? Tanto para o homem quanto a mulher. Claro. Então, se antes, antes não, né? Hoje, atualmente, o cônjuge ou companheiro pode ficar tranquilo, que aí dentro ressalvado aquelas situações que eu disse no início do programa, ele vai herdar, com a mudança, com a reforma, caso ela venha a ser aprovada, ele não vai ser herdeiro no primeiro momento em nenhuma hipótese.
Ele vai ter que se resguardar com relação a isso. Através de um testamento. Testamento, por exemplo. Mas agora, se ele for casado no regime de comunhão parcial de bens, o cônjuge dele falece, ele não recebe nada? Recebe ameação. A parte dele. Se ele for, agora, o bem particular, que é o exemplo que a gente deu no início da nossa conversa, aí está fora. Aí você vai ter que colocar no testamento. Entendi. Né? Então, a discussão, ela é muito assim, esquenta muito, principalmente quando a gente fala das pessoas de mais baixa renda, pessoas que não têm acesso, às vezes, a um advogado. Né? Formação. E também em razão do tabu que existe em torno de conversar sobre isso. Né? Sim. Eu acho que hoje não vou dizer que é comum, mas eu tenho 22 anos de advocacia e eu já recebi no meu escritório uma consultoria pré-nupcial. Né? Por quê? Eu casei com 29 anos, eu tenho 45, então eu já tenho 16 anos de casado. Na minha época, você nem perguntava, era regime de comunhão parcial de bens. Hoje em dia, as pessoas têm casado, não vou dizer mais tarde, né, porque cada um... Mas é comum as pessoas casarem com mais de 40, assim, a gente vê um casamento mais maduro, e às vezes a pessoa já tem um patrimônio. Então a gente vê, num modo geral, em certo nível socioeconômico, as pessoas optando pelo regime de separação de bens. Sim. E aí, com mais até abertura para conversar sobre essa questão sucessória, né, já que vai falar até do regime de bens, mas há de se reconhecer que isso não é uma regra geral. Sim. Né? As pessoas não se preocupam com isso, as pessoas não têm essa ideia, né? Sim. Gesma, assim, eu acho que a maioria do nosso público é um público jurídico, mas se eventualmente tiver alguém que não saiba, né, só para deixar um pouco claro, o que é o regime da separação, né? Tudo que eles tinham antes de casar e os que adquiriram durante o casamento ficam no nome de quem está. Sim. E aí, nesse caso, atualmente, o cônjuge ou companheiro é herdeiro. É herdeiro, ok. Então, assim, eu vou separar o que é meu, o que é dele, e a parte que é dele, eu vou herdar essa parte. Se, por exemplo, se ele tiver filho, eu vou concorrer com os filhos dele. Vai concorrer. Ótimo. Com a nova legislação, se for aprovada da forma que está, ele deixa de ser herdeiro. Então, falecendo o marido, a gente vai separar o que é do marido, o que é da esposa, ela vai sair com as coisas dela, mas as coisas dele vão ficar para os demais herdeiros. Isso. Ok. Com relação ao regime de comunhão parcial, que eu acho que é o mais comum, né? Como que é hoje? O que você tem antes de casar continua sendo seu. Certo. E o que você adquirir durante o casamento é do casal. Certo. Então, no eventual falecimento de uma das partes, o que a gente vai fazer? A gente vai dividir aqueles bens pela metade, o cônjuge sobrevivente pega essa metade e a outra metade fica para os herdeiros, com exceção desse bem particular, que é o bem que o falecido tinha antes de casar. Porque com relação a esse bem, o cônjuge sobrevivente vai herdar junto com os herdeiros. Perfeito. É isso. E a partir agora dessa atualização legislativa... Caso ela venha, né? Porque... aprovar, né? Ainda não foi aprovada. Com relação a esse bem particular, não vai ser herdeira mais. Não, vai receber só aquela parte lá. E a comunhão universal, acho que não vai ter mudança, né? Porque comunhão universal, tudo que eles tinham antes de casar, o que adquiriram durante o casamento é os dois. Sim. Então, falecendo um dos cônjuges, divide metade por igual, né? Metade pro cônjuge, metade pro herdeiro. E atualmente já não há concorrência com os herdeiros. Então, com essa mudança legislativa, se vier, não vai ter diferença. Perfeito. Acho que a gente resumiu bem. Resumiu. Né, tá ótimo. Eu acho que é mais ou menos isso para quem não é do direito conseguir entender. Com um cheirinho desse, a explicação ficou melhor ainda. Vocês não estão acompanhando aqui, viu? O cheiro ajuda.